ministério na casa de Pedro em Cafarnaum. E a gente vê referência a isso nesse texto, quando Lucas está fazendo o registro dessa narrativa, dizendo que, tendo terminado de fazer o discurso que havia feito aos seus discípulos, que é a versão de Lucas do Sermão do Monte, dos ensinos do Sermão do Monte, quando Jesus Cristo terminou de dizer tudo aquilo ao povo, então Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo. Naquela cidade de Cafarnaum morava um centurião com sua família, e um dos servos do centurião estava doente, quase à morte. O centurião era o responsável pelo comando de um batalhão de 100 soldados, daí o nome de centurião. Então, cada centurião comandava um pelotão de 100 soldados romanos. Roma havia invadido a Galileia, a Judéia, toda a parte da Palestina que nós conhecemos hoje, e Roma impôs ali o seu domínio político, começou a cobrar impostos dos judeus, o que criou uma situação de grande antipatia entre judeus e romanos, como se pode imaginar. E aí esse centurião ouviu falar de Jesus, e enviou a Jesus, então, alguns líderes religiosos do judaísmo que ele conhecia, com quem ele tinha amizade, para que eles pedissem a Jesus, que era considerado também um rabino, que fosse curar o seu servo, que estava quase morto. Chegando-se a Jesus, esses líderes religiosos judaicos suplicaram-lhe com insistência, e entre os seus argumentos eles disseram: esse homem merece que lhe faças esse favor, porque esse centurião é romano, mas ele ama a nossa nação judaica e ajudou a construir a nossa sinagoga, a sinagoga de Cafarnaum. Então Jesus foi com eles e já estava perto da casa quando o centurião mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes em vir até mim, pois eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro, mas dize uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sei como é que essa coisa funciona. Eu sou um homem que fica debaixo de uma autoridade dos meus oficiais, e também eu sou um oficial e tenho autoridade sobre os meus soldados a quem exerço comando. E aí, quando eu digo a um soldado meu, vá lá, ele me obedece e vai. E quando eu digo a outro, venha cá, ele me obedece e vem. Se eu digo a meu servo, faça isto, ele faz. E eu sei que se tu disseres aí, fique curado, ele vai ficar. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, o coração de Jesus se quebrantou. Jesus se desmanchou diante dessa demonstração de fé. E aí, voltando-se para a multidão que o seguia, Jesus disse: eu lhes digo que eu não vi uma fé desse tamanho em nenhum lugar de Israel, nem entre os sacerdotes de Israel, nem entre os fariseus, nem entre os levitas de Israel, nem entre os adoradores do templo, nem entre esses que cultuam a Torá e a lei de Moisés, nem entre nenhum desses que são chamados os que pertencem ao povo de Deus. Em nenhum deles eu vi uma fé assim tão grande como a desse romano, desse gentio, desse guarda romano. Então os homens que haviam sido enviados voltaram para casa, e quando chegaram lá na casa do centurião, o servo do centurião estava restabelecido. Eu não sei se essa leitura explicada deu para você captar o clima dessa situação.
Mas o clima era esse. Havia uma profunda antipatia dos judeus pelos romanos. O judeu não gostava de romano porque o romano era o dominador, era o imperialista. Os romanos estavam lá dominando a Palestina e cobravam impostos e tinham todo o poder ali para fazer o que queriam. Quando Jesus estava carregando a cruz, por exemplo, eles interceptaram um turista de Cirene, nem judeu ele era, estava passeando, estava ali andando pelas ruas de Jerusalém e resolveu ver aquele quadro de um criminoso carregando a cruz e sendo levado para o lugar de crucificação. Estava só passando. Mas ele estava numa terra dominada pelos romanos, e estando numa terra dominada pelos romanos, ele devia obediência aos romanos, não importa. Então eles o interceptaram e obrigaram que ele ajudasse Jesus a carregar a cruz, e ele não tinha opção, ele tinha que carregar a cruz porque estavam mandando isso. E se alguém estivesse andando a cavalo, e um soldado romano quisesse usar o cavalo da pessoa para fazer alguma coisa, ele podia interceptar essa pessoa, mandar essa pessoa descer do cavalo, pegar o cavalo da pessoa e usar no que quisesse, e devolver quando quisesse, porque era o Império Romano que estava ali. E esse é o ambiente de profunda má vontade que os judeus tinham com os romanos por causa desse domínio e de uma opressão por parte do Império Romano, porque afinal de contas a Palestina era mais uma terra dominada. E é nesse clima que Jesus chegou em Cafarnaum e vieram avisar que o servo do centurião estava doente. Quando eu estive em Israel com um grupo aqui da nossa igreja, nós fomos visitar Cafarnaum. E há em Cafarnaum o que é a casa de Pedro, que é o lugar mais visitado. É um desses lugares top de Israel. Todo mundo quer ver a casa onde Pedro morava, até pela importância que Pedro tem para o cristianismo e para a fé cristã. Mas um pouco mais adiante, ali perto, na vizinhança, você tem as ruínas da sinagoga de Cafarnaum. E para mim, particularmente, foi um dos lugares mais emocionantes que eu visitei. Foi não a casa de Pedro, não o lugar mais turístico, mas essas ruínas dessa sinagoga, porque provavelmente era essa sinagoga da qual o texto está fazendo referência, a sinagoga que foi construída porque aquele centurião romano mandara construir. Apesar de toda a indisposição que os judeus tinham com os romanos, esse romano parece ter desenvolvido uma amizade especial por aqueles judeus. E mandou construir aquela sinagoga. E aí, quando eu vi que eu estava no meio dessas ruínas, o texto desse capítulo 7 de Lucas me veio toda a mente. E essas palavras de Jesus dizendo: eu estou admirado com essa fé. Essa expressão, e Jesus se admirou, ela é muito mais abrangente do que a gente pode ver aqui. O que o texto está dizendo é que Jesus se comoveu com aquela fé. Jesus se sentiu emocionado com aquela fé. Você já pensou? Alguém que consegue emocionar o coração de Jesus? Alguém que consegue comover o coração de Jesus? Eu sei que você provavelmente pode ter se sentido comovido e emocionado em vários momentos. Num culto, por exemplo, ouvindo uma música, de repente aquilo toca você e comove você, quebranta seu coração, e você se sente emocionado com a graça de Deus, se sente emocionado com a palavra de Deus, se sente comovido com Deus, se sente comovido com o amor de Jesus. Agora, você já pensou uma pessoa comover Jesus? Alguém conseguir emocionar Jesus? Chegar em casa sabendo que fez alguma coisa que emocionou Jesus. Pois foi o que aquele centurião conseguiu fazer naquela tarde. Ele conseguiu chegar ao coração de Jesus. A gente fala tanto de Jesus chegar ao nosso coração,
A gente vive dizendo, olha, deixe Jesus chegar ao seu coração. Abra o seu coração para Jesus. Olha, essa noite eu quero inverter isso. Essa noite eu quero refletir com você sobre como é que a gente chega ao coração de Jesus. O que foi que esse centurião fez para chegar ao coração de Cristo? Para emocionar o coração de Jesus, para comover o coração do Senhor. Eu sei que às vezes a gente tenta fazer isso com pessoas. A gente tenta às vezes chegar ao coração de pessoas. São pessoas às vezes muito queridas nossas, que a gente quer emocionar, que a gente quer comover com um presente, com uma lembrança, com um poema, com uma palavra, com uma homenagem, com um elogio. Muitas vezes a gente tenta chegar ao coração das pessoas, a gente tenta conquistar o coração das pessoas, a gente tenta comover o coração das pessoas. Há também aqueles que têm o coração muito endurecido, que a gente tenta comover, tenta emocionar, tenta fazer coisas que quebrantem esse coração, mas a pessoa é dura, a pessoa é seca. Muitas vezes você talvez tenha tentado se reconciliar com alguém que se afastou de você, houve mágoas, houve ressentimentos, mas aquela situação não ficou boa, ficou desagradável, e aí você se dedicou em algum tempo a tentar chegar ao coração daquela pessoa, a molhar o coração daquela pessoa, a regar o coração dela, a acabar com a sequidão, com a dureza do coração dela, e tentou fazer alguma coisa para comovê-la. Alguns têm sucesso nisso, outros não. Essa noite eu estou falando sobre o que a gente faz para comover o coração do Senhor. O que é que nós hoje podemos fazer para deixar o coração de Cristo emocionado com a gente? Fazer com que Cristo olhe para a gente e diga assim, olha, eu não vi igual a isso. Eu estou admirado disso. Eu estou comovido com isso. Quantas vezes nós nos preocupamos em agradar o coração de Deus? Porque a gente às vezes é muito egoísta nisso. Tem um discurso que é só de lá para cá. A gente pensa em Deus nos ouvir, a gente pensa em Deus nos abençoar, a gente pensa em Deus cuidar da gente, a gente pensa em Deus ter misericórdia, a gente pensa em Deus agir com graça, a gente cria um discurso que é só de lá para cá, é de lá para cá. Deus trabalhando o nosso coração, tentando comover o nosso coração, tentando emocionar o nosso coração. O que eu estou perguntando para você essa noite é, o que é que você tem feito para comover o coração de Deus? O que é que você tem feito para emocionar o coração de Deus? Para Deus ficar emocionado com você, comovido com você, admirado com você. Como é que isso acontece? Como é que a gente faz isso? Esse centurião conseguiu. Como eu disse, ele não era sacerdote, não era levita, vamos dizer, ele não estava ligado à instituição religiosa propriamente. E se tem uma coisa que a gente aprende com esse centurião e aprende com esse texto, é que os religiosos não comovem o coração de Deus. A fé institucionalizada, a fé formalizada, não comove o coração de Deus. O conjunto de ritos, de liturgias, de ordenanças, esse conjunto de religiosidades trabalhadas, não comove o coração de Deus e não emociona o coração de Deus, porque aquele centurião não era nada disso, ele não estava ligado a ordem religiosa nenhuma, ele não estava ligado a instituição religiosa nenhuma, ele nem conhecia os profetas, não conhecia a Torá, não conhecia os judeus, como povo de Deus, ele era um dominador, ele era o centurião. Mas também ele não precisava de nada disso. Ele não precisava estar no templo, ele não precisava sacrificar, ele não precisava recitar os mandamentos, ele não precisava conhecer os profetas. Ele fez uma coisa que não era nada disso. Ele fez uma coisa que não tinha nada a ver
com a instituição religiosa. Porque as pessoas que comovem o coração de Deus, normalmente elas passam por cima das instituições religiosas. Normalmente, elas transcendem as fronteiras das instituições religiosas. Porque os religiosos muitas vezes ficam restritos àquelas fronteiras, entende? Aquele legalismo, aquele ritualismo, aquela liturgia, e ficam ali engavetados, fazendo as coisas como qualquer robô podia fazer. Não precisa ser uma pessoa, um robô bem programado faz tudo o que muitas vezes um religioso faz. Mas a pessoa que toca o coração de Cristo, ela transcende esses territórios litúrgicos, rituais, e aí chega lá. Chega no coração de Deus, chega no coração de Jesus e comove. O que foi que esse centurião fez? A primeira coisa que a gente percebe na atitude desse centurião é que o coração que chega no coração de Jesus é um coração que precisa estar aberto para sentir a dor do outro. Vejam que esse centurião não estava demonstrando preocupação consigo mesmo. Ele não estava falando da doença dele, ele não estava falando das mazelas dele, ele não estava falando dos problemas dele. Mas ele também não estava falando das mazelas da mãe dele. E nem estava falando dos problemas da esposa dele. E nem estava falando das questões dos filhos dele. Mas também ele não estava ali expressando uma preocupação com as mazelas de um amigo seu. Nem estava expressando preocupações com questões de um colega seu do exército. Ou de um comandante colega seu de trabalho. Ele estava preocupado com seu servo. E quando a gente lembra que naquele tempo, no tempo do primeiro século, o relacionamento de senhores e servos era muito diferente do que é, por exemplo, hoje, o relacionamento de patrões e empregados. Senhores e servos tinham um relacionamento distante em que servos mandavam e senhores mandavam e servos obedeciam. Era isso. Servo tinha que obedecer sem reclamar e senhor mandava sem pensar nas consequências. Aquele centurião se preocupou com um servo seu. Um servo seu que estava doente. Um servo seu que podia morrer e no dia seguinte seria substituído. Um servo seu que não tinha nenhuma familiaridade com ele, nem de sangue, nem de parentesco. Um servo seu que não era do convívio do seu trabalho, um servo seu que não era um igual a ele. Mas ele estava profundamente preocupado com este servo e com o coração aberto para ele, sem que se voltasse exclusivamente para as suas próprias preocupações e para as suas próprias angústias, naquele momento específico, quando foi dada a ele a oportunidade de pedir uma coisa para que o Senhor Jesus fizesse, essa única coisa que ele pediu para que Jesus fizesse, não foi em função dele, nem da família dele, mas foi em função de um servo. Porque era um coração que estava aberto para sentir com quem estava sofrendo. Não importa quem. Como se ele dissesse: a dor é sua, então é minha também. A doença é sua, então é minha doença. O problema é seu, o problema também é meu. E o que emocionou com certeza Jesus Cristo naquele processo foi ver ali chegando perto dele uma pessoa que vinha falar em nome de um centurião que estava pedindo em favor da saúde do seu servo. Um coração, para emocionar o coração de Jesus, precisa ser um coração aberto para sentir a dor do outro.
Às vezes os nossos corações ficam justificando a dor do outro, buscando argumentos para racionalizar a dor do outro. Está doente porque não se cuidou, não tem dinheiro porque não trabalha, não tem emprego porque não procura, não estudou porque não quis. A gente está numa sociedade em que pouco a pouco nós estamos nos ressecando cada vez mais, medindo os outros pelos méritos que eles têm apenas. Até que um dia a gente se lembre que quando se trata de mérito diante de Deus, ninguém passa. Aquele centurião viu apenas uma coisa: era alguém que estava doente, precisando de ajuda. Era um servo, mas tinha nome. Era um servo, mas tinha história. Era um servo, mas era gente. Era um servo, mas tinha sonhos. Era um servo, mas tinha contexto. Era um servo, mas era carne. Era um servo, mas era alma. Era um servo, mas era um coração. Era um servo, mas era imagem de Deus. E se era a imagem de Deus, tinha dignidade humana. E se tinha dignidade humana, o meu coração se importa com ele. Não importa quem seja. Talvez a gente não está conseguindo emocionar o coração de Jesus, porque a gente anda preocupado demais com as nossas dores, em medir a importância de quem merece ou não merece a nossa compaixão. E o coração de Jesus não funciona desse jeito, porque quando Jesus olha para a gente aqui, se Ele medisse quem merece e quem não merece, nós todos estaríamos perdidos. A nossa salvação é que quando Jesus olha para a gente, Ele nunca pergunta quem deles merece. O coração que chega a Jesus é o coração que tem sentimentos pelo outro que precisa e ponto. A segunda coisa que a gente aprende com esse texto é que o coração que chega ao coração de Jesus é o coração que faz questão de criar canais de convívio e de pacificação. A gente não sabe muita coisa sobre esse centurião, não sabe nome, não sabe história, não sabe nada. As informações que nós temos sobre esse centurião são duas, basicamente. Primeiro é essa: ele se preocupou com seu servo. A outra informação que nós temos desse centurião é a que ele era amigo dos judeus. Testemunha dos próprios líderes do judaísmo que foram mandados a Jesus e que disseram a Jesus: olha, seria muito bom se o senhor fizesse esse favor para esse centurião, porque ele é amigo nosso. Esse homem, ele ama a nossa nação. Ele não é judeu, mas ele ama os judeus. Esse homem construiu com seu próprio dinheiro essa sinagoga em que nós nos reunimos aqui em Cafarnaum. A sinagoga não foi construída por nós judeus. A sinagoga foi construída por esse homem, esse romano. É isso que a gente sabe dele. Nós sabemos que era alguém que podia mandar, impor, ordenar, porque ele era o dominador. A lei estava do lado dele, o império estava do lado dele, a força de César estava do lado dele. Mas o que é que ele faz? Ele faz questão de criar canais de comunicação com aqueles judeus. E vai fazendo amizade com eles, e vai conversando com eles, e vai conhecendo a história deles, e vai conhecendo a nação judaica, e vai conhecendo como é que eles viviam, o que é que eles criam, e vai se envolvendo a tal ponto com eles, que ele diz: vocês não têm sinagoga aqui em Cafarnaum.
Como é que vocês podem ficar sem uma sinagoga em Cafarnaum, sair de Cafarnaum para ir para uma sinagoga de uma cidade vizinha? Vamos lá, vamos construir uma sinagoga. Eu construo para vocês. Aquele coração bateu no coração de Jesus, comoveu o coração de Jesus, porque é um coração que fazia questão de conviver, de pacificar as coisas. De pacificar as coisas. Ele podia usar as armas do império, mas ele preferiu usar a conversa. Ele podia usar o brasão do império, mas ele preferiu sentar com os judeus. Ele podia ter prendido quem não obedecesse, mas ele preferiu ser amigo dos judeus. Aquele coração chegou ao coração de Jesus, porque ele criou canais para pacificar o relacionamento. Quantas vezes nós fazemos o que é possível para pacificar nossas relações? No que depende de nós, quantas vezes somos nós que criamos acesso às pessoas? Aquela conversa difícil, mas somos nós que iniciamos. Aquele gesto difícil de fazer, mas somos nós que fazemos. Aquele acolhimento que nos traria um monte de problemas, mas mesmo assim nós fazemos e acolhemos. Quantas vezes nas nossas relações, nos nossos convívios, somos nós que tomamos a iniciativa de nos comunicarmos, de conversarmos, de nos entendermos, de nos compreendermos. Aquele coração chegou ao coração de Jesus porque ele falou: eu vou conviver com eles, vou conhecê-los melhor, vou entender como eles pensam, vou saber como eles sentem. Aquele coração chegou ao coração de Jesus porque ele simplesmente quis pacificar a relação. A terceira coisa que a gente aprende com esse texto é que, além do coração do centurião ser um coração que se importava com a dor do outro, fosse outro quem fosse, e além do coração do centurião ser alguém que trazia para perto, que acolhia, que queria conviver e criar canais de comunicação, o coração desse centurião era um coração de quebrantamento humilde. Porque essa decisão que ele toma, quando ele sabe, alguém conta para ele: olha, nós fomos lá, falamos com ele, e Jesus resolveu vir para entrar na sua casa, conhecer seu servo. E aí aquele homem manda um outro grupo, outros servos dele, para interceptarem Jesus no caminho. E para dizer para Jesus: olha, eu não sou digno de receber você na minha casa. O que era aquele Jesus, gente? Era um nazareno, filho de carpinteiro. Nem a família acreditava nele quando Jesus estava dentro de uma casa, na casa de Pedro. A própria Maria, com os irmãos de Jesus, foram lá para tirar Jesus ali do meio e tentar convencer Jesus a parar com aquilo. Para de falar essas coisas, você está envergonhando a gente. O que era aquele Jesus? Era um homem que ninguém conhecia, que vivia nas aldeias, nas circunvizinhanças. Aí começaram a ouvir que ele estava fazendo uns prodígios, curando umas pessoas. Mas isso não lhe dava status nenhum na sociedade. Status nenhum, continuava sendo conhecido como o filho de José Carpinteiro. Aí quando viam Jesus fazer um milagre daqueles, fazer um paralítico andar, fazer um cego ver, o que eles comentavam era isso: que é isso? Esse não é o filho de José, o carpinteiro? Era como ele era conhecido. Então seria até muito natural que aquele centurião deixasse que ele viesse.
ou talvez até o atendesse no átrio da casa, não porque ele não era digno de receber Jesus em casa, mas porque Jesus não era digno de pisar na casa dele. Mas aquele homem demonstrou um quebrantamento de coração, um quebrantamento humilde. Aquele homem demonstrou como se desce do orgulho, como se desce do pedestal, como se desce da vaidade. Talvez a coisa mais similar a essa ação tenha sido a dos dois homens que foram orar no templo, o fariseu e o publicano. Enquanto o fariseu dizia: eu te agradeço, Senhor, porque eu não sou ladrão, eu não sou adúltero, eu não sou corrupto, eu não sou nem sequer como um publicano como esse. O publicano, diz o texto, não se aproximava do altar, não olhava para o céu e batia no seu peito dizendo: tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. A mesma coisa que esse centurião fez. Ele podia ser amigo dos fariseus, mas ele não era orgulhoso como os fariseus. Ele podia conversar com os fariseus, mas ele não tinha o pedantismo dos fariseus. Ele podia entender os fariseus, mas ele não tinha o coração vaidoso dos fariseus. Ele era diferente. E ele demonstra profundo quebrantamento humilde, aquele momento em que a gente desce da gente mesmo. E desce do degrau do nosso orgulho, e desce do degrau da nossa arrogância, e a gente tem a coragem de dizer: eu não sou digno. Só pessoas que conseguem descer da arrogância, da vaidade, da soberba e do orgulho é que conseguem dizer essas palavras: eu não sou digno. E aquele coração, o coração daquele centurião, comoveu o coração de Jesus, porque disse: eu não sou digno. O coração que move o coração de Jesus é um coração que se quebranta desse jeito, que tem essa humildade fundamental, essa humildade essencial. Quantas vezes a gente entra num culto como esse que nós estamos aqui agora, e a primeira coisa que a gente faz quando está aqui na presença de Deus, em vez de logo começar a fazer pedidos pelas coisas que a gente necessita, é dizer para Deus: eu não sou digno de estar aqui. Eu não sou digno de estar na tua presença. Eu não sou digno de falar contigo. Eu não sou digno de abrir minha boca e cantar. Eu não sou digno de estar neste púlpito. Eu não sou digno de pregar a tua palavra. Eu não sou digno nem de me ajoelhar diante de ti. Quantas vezes a gente parte desse pensamento para cultuar a Deus? Quantas vezes o pressuposto essencial do nosso culto é esse, de que nós não somos dignos e nós só estamos na presença de Deus por causa da graça do Senhor. Isso foi o que esse centurião fez. Por isso, esse centurião conseguiu comover o coração de Jesus. Jesus se desmanchou diante dele, porque ele tinha esse quebrantamento humilde, essencial. E por fim, a quarta coisa que a gente aprende com esse centurião é que o coração que chega ao coração de Jesus é o coração que dá um passo ousado de fé e de confiança. Bom, quando a gente traz da dor do outro para a gente, não importa quem seja o outro, está doendo em você, está doendo também em mim. Aí o nosso coração quebra o coração de Jesus. Quando a gente também faz com que canais de comunicação sejam abertos com outros e entra no jogo para pacificar a relação e não para botar ainda mais lenha na fogueira, aí o nosso coração emociona o coração de Jesus. Quando a gente chega e desce da nossa vaidade, do nosso orgulho e da nossa soberba, aí a gente comove o coração de Jesus.
Em quarto lugar, quando a gente dá um passo de fé e de confiança. Quando a gente diz, eu creio, eu confio, e eu estou descansando. Que foi o que ele fez. Ele diz um negócio que Jesus não resiste. Ele diz, olha, eu sei como é que essa coisa funciona, eu sou oficial, eu tenho oficiais acima de mim, e eu digo aos meus subalternos o que eles devem fazer, eles obedecem. E quando os meus oficiais, os meus superiores dizem a mim o que eu devo fazer, eu obedeço, porque existe uma hierarquia que é inevitável, é inquebrável. Existe uma hierarquia entre a gente que a gente manda e obedece, que a gente obedece e manda. Agora eu sei que acima de todas as patentes, acima de todas as autoridades, acima de todos os senhores e acima de todos os reis, está a tua autoridade. E eu sei que mesmo sem entrar na minha casa, porque eu não sou digno de te receber aí onde estás, se tu disseres que meu servo fique curado, eu sei que ele vai ficar, porque a tua autoridade está acima de qualquer outra. Isso foi um passo ousado de fé demais. Jesus se sentiu atingido como uma flecha por essa demonstração de confiança. Quando ele descansa, simplesmente diz, se tu quiseres, tu vais fazer. Se é da tua vontade, quem é que vai impedir? Se tu agires, quem é que se coloca no meio? Se tu tens um propósito para a minha vida, se tu tens um propósito para a vida deste servo, se a tua demonstração de graça e de misericórdia se fizer presente aqui, quem é que pode impedir uma coisa dessa? Era um passo de fé, de confiança, entende? Quando a gente simplesmente descansa na graça de Deus. A gente simplesmente repousa na graça do Senhor. E quando a gente diz para Deus, olha, eu não sei o meu futuro, eu não sei o que é que me aguarda, mas eu sei que eu estou nos braços daquele que tudo pode. Quando a gente diz para o Senhor, olha, está tudo uma bagunça, esse país está numa bagunça e num caos, as coisas estão bastante complicadas, eu não sei o que é que vai sair desse embrulho, mas a minha vida não está dependendo de nenhum governante, porque a minha vida está nas mãos do governante de todos os governantes, a minha vida está nas mãos do Senhor. Quando a gente sai de um consultório médico, e sai de lá com um laudo extremamente preocupante, dizendo que a gente está doente e tem que ser tratado. E quando o médico diz para a gente, olha, eu não sei exatamente como é que isso pode ser tratado, e nem sei exatamente se o que a gente está pensando em fazer vai dar certo, a gente olha para Deus e diz, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar os médicos fazerem o que eles sabem fazer e eu vou fazer o que eu sei fazer, que é orar e confiar na vontade de Deus. Aí quando a gente faz coisas assim, que são passos de fé, passos de confiança, aí a gente atinge em cheio o coração de Jesus. A gente mexe com o coração dele, porque ele vê que a gente está crendo, que a gente está confiando, que a gente descansa, que a gente sabe que não existe nada maior do que o amor dele, do que a misericórdia dele, do que o poder dele, do que a autoridade dele. Não existe nada maior do que ele, e que a gente simplesmente confia nele. Foi isso que esse centurião fez. Ele não precisou ser criado numa igreja, ele não precisou ter uma família de crentes, ele não precisou saber versículos de cor,
Ele não precisou ser submerso num batistério. Ele não precisou ter um cargo eclesiástico. Ele não precisou de nada disso para comover o coração de Jesus, porque simplesmente não são essas coisas que comovem o coração de Jesus. O que comove o coração de Jesus é o nosso coração aberto para sentir a dor do outro. O que comove o coração de Jesus é a gente simplesmente criar canais de comunicação para pacificar as relações e ser uma bênção para os outros. O que comove o coração de Jesus é a gente descer da nossa vaidade, da nossa arrogância e humildemente se prostrar diante dele. O que comove o coração de Jesus é quando a gente é capaz de dar um passo ousado de fé. Poucas vezes na vida eu vi pessoas tão comovidas como pais que ouvem o testemunho dos seus filhos. Quando pais começam a prestar atenção no que seus filhos falam dele, da importância que eles tiveram nas suas vidas, da importância que foram para a sua formação, da marca que fizeram nas suas vidas como pai, como mãe. E quando pai, mãe, começam a perceber no olhar do filho, nas palavras do filho, que o filho está fazendo uma homenagem a ele, que o filho está chegando ao seu coração por causa daquela gratidão que ele tem. Eu nunca vi na minha vida gente se comover tanto quanto pais e mães que descobrem como seus filhos confiam neles e como seus filhos reconhecem a importância deles nas suas vidas. Mas eu sei de uma coisa: quando a gente consegue dizer para Deus de que maneira o nosso coração está confiante, grato, dependente, humilde, entrelaçado com o dele, a gente consegue emocionar a Deus e comover a Deus muito mais do que qualquer pai e do que qualquer mãe que se emocionou com seu filho. E a gente pode fazer isso. É só nós termos um coração assim. Dessa forma, corações que mexem com o coração de Jesus, corações que comovem o coração de Jesus. Curva comigo a sua cabeça agora, aí onde você está. Aí. Eu quero essa noite chamar você aqui, para que você diga: olha, eu quero comover o coração de Jesus, eu quero que o meu coração seja como o coração de Jesus é. Eu quero que Deus olhe para o meu coração e diga: é isso que eu quero, é esse coração que me faz bem, é esse coração que me enche de alegria, é esse coração que me honra, é esse coração que me alegra, é esse coração que me emociona, é esse coração que me comove. Não basta ser membro de igreja, não basta cumprir ritos, não basta cumprir liturgias. O que é preciso ter é um coração como aquele que Jesus quer que a gente tenha. É isso que Ele quer que tenhamos um coração como o que Ele tem. Então nós vamos ficar todos em pé agora e nós vamos cantar esse hino: Ele é meu e teu Senhor. E nós vamos fazer o seguinte: se nessa noite você gostaria de dizer ao Senhor: Senhor, mexe no meu coração, faz o meu coração ser aquilo que Tu queres. Eu quero ter um coração que corresponda ao que Tu desejas. Eu quero ter um coração que te emociona. Eu quero ter um coração que te comove. Eu quero ter um coração cheio de amor pelo outro. Eu quero ter um coração humilde. Eu quero ter um coração cheio de confiança, de fé. Eu quero ter um coração assim. Se você quer isso, não importa se você é membro dessa igreja ou se é membro de qualquer outra igreja, porque não é isso que Deus está olhando. Deus não olha para essas coisas. Deus olha para o coração. Se é isso que você quer, eu quero orar com você. Enquanto a gente estiver cantando,
sai do seu lugar, vem aqui à frente, fique aqui à frente agora e nós vamos orar juntos. É só você dizer: eu quero esse coração que alegra o Senhor Jesus, eu quero esse coração que dá prazer a Jesus. Enquanto a gente está cantando, se você está dizendo: Ele é o meu Senhor e eu quero que Ele seja Senhor sobre mim, vai saindo do seu lugar, vai chegando aqui à frente, junte-se às pessoas que já vão vir para cá e estão chegando aqui, e vai dizendo: eu quero um coração desse, quero um coração que agrade a Deus, eu quero um coração que alegre a Deus, eu quero um coração que honre a Deus, eu quero um coração que glorifica a Deus, eu quero um coração que faça bem a Deus. Se você está dizendo isso, sai do seu lugar, vem aqui à frente, fica aqui com essas pessoas que eu quero orar com você, quero orar por sua vida, quero orar por esse momento em que você está dizendo isso. Venha, é só sair como estão fazendo, venha, fica aqui junto, e a gente vai junto agora ao altar do Senhor.